Amém, queridos? Irmãos, me ouvem bem? Amém. Glória a Deus. Mais uma vez quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Especialmente agora, os nossos irmãos que a partir de agora estão conosco pelo Facebook. Que Deus os abençoe. Um fortíssimo abraço. Queridos, nessa noite vamos dar sequência ao nosso panorama bíblico em 1 Pedro. Nosso objetivo de hoje, se assim o Senhor nos permitir, é encerrar esse capítulo 2, que é tão rico em instruções para nós, não é verdade? Quanta coisa aprendemos e temos aprendido do Senhor através deste capítulo 2 de 1 Pedro. Instruções precisas para a nossa alma. Amém? E hoje, queridos, nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 17. Vamos ler até o final do capítulo, no versículo 25. Amém? Diz assim, então, a palavra de Deus. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o Rei. Vocês, escravos, submetam-se ao seu Senhor com todo respeito. Façam o que Ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel, porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dEle, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito o mal, mas se sofrerem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês, porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é o seu exemplo, sigam seus passos. Ele nunca pecou nem enganou ninguém, nunca revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito de Deus nos capacite a entender em plenitude essa belíssima, belíssima passagem, em nome de Jesus. Queridos, falamos um pouco sobre isso na semana passada, mas eu gostaria de iniciar essa reflexão, essa sessão de panorama bíblico desta noite, salientando mais uma vez o final do versículo 17, em que o apóstolo Pedro reforça, dizendo: temam a Deus, temam a Deus. E de fato, querido, o temor a Deus é a força motora do Evangelho. Se nós tivéssemos que elencar ou eleger ao longo de toda a história um elemento sobre o qual nós pudéssemos responsabilizar o grande avanço do Evangelho, sobretudo nos primeiros 2 séculos, esse elemento era o temor a Deus. Os primeiros cristãos temiam ao Senhor. E vejamos, queridos, esses cristãos estavam sendo sumariamente perseguidos, tanto por judeus, quanto pelo próprio Império Romano. Estes primeiros cristãos, que receberam as primeiras instruções, que receberam as primeiras ministrações do Evangelho, eles tinham tamanho temor a Deus, a ponto de não temerem o homem. Eles temiam a Deus somente, não temiam o que o homem poderia fazer com eles ou contra eles.
Vejamos, queridos, quando nós lemos os registros históricos, nós vemos a forma cruel com que vários dos nossos irmãos foram sumariamente assassinados. Na própria Bíblia nós temos alguns registros disso, como por exemplo o apedrejamento de Estevão. As pedras voando em seu caminho, mas Estevão não parava de pregar. Antes ele simplesmente voltou os seus olhos para os céus e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está à direita de Deus Pai. As pedras começaram a atingir o seu corpo, e Estevão declarava: Senhor, não lhes impute esse pecado. Que coração é esse? Capaz de nem sequer condenar os seus próprios assassinos. É um coração de quem teme ao Senhor. Quando nós olhamos mais à frente, os irmãos que foram assassinados dentro do Coliseu Romano, tiveram seus corpos dilacerados por feras. Outros tiveram seus corpos serrados ao meio, literalmente serrados ao meio. Outros foram feitos pendurados em postes e colocados em chamas para servirem de iluminação pública. Outros foram literalmente despedaçados parte por parte, amarravam parte dos seus corpos a animais e davam tapa nos cavalos para que eles, no seu trote veloz, despedaçassem, arrancassem pedaços dos irmãos. Outros foram crucificados. Mas nem mesmo a ameaça de todas essas coisas fez com que o Evangelho parasse. Todos estes, debaixo da ameaça do que o homem poderia fazer, eles diziam: você quer me crucificar? Crucifique. Você quer me levar às feras do Coliseu? Me leve. Você quer arrancar os pedaços do meu corpo pouco a pouco? Faça isso, mas eu não temo homem algum, eu temo apenas ao Senhor dos Exércitos. Bendito seja o nome do Senhor. Essa, queridos, é a semente que fez com que o Evangelho alcançasse a minha e a sua vida. E hoje, queridos, se nós tivéssemos, queridos, que comparar a conduta destes irmãos com a nossa conduta, será que nós temos essa mesma firmeza? Ou, em muitos momentos, o Evangelho na nossa vida, ele encontra inibições. Tememos o homem. Ah, Everton, mas eu não temo homem algum. Será que nós não tememos o homem pensando o que ele vai pensar de mim se eu falar de Jesus aqui? O que o fulano vai pensar se eu orar por ele? O que alguém vai pensar de mim se souber que eu sou cristão, que a minha vida pertence ao Senhor? Ou tantas outras coisas tão pequenas que muitas vezes impedem ou nos inibem de que o Evangelho alcance maturidade em nós e transborde para outras pessoas. São essas pequenas inibições, coisas pequenas, queridos, pecadinhos que guardamos no bolso, coisas minúsculas, que se tornam para nós grandes pedras que nos impedem de atingir a maturidade do Evangelho na nossa vida e, sobretudo, de permitir que o Evangelho transborde a partir de nós. Qual é o remédio para essa inibição? É simples, queridos: temor ao Senhor. Está escrito na palavra de Deus em inúmeros lugares. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Quer ser uma pessoa sábia?
tema ao Senhor. Quer tomar boas decisões? Tema ao Senhor. Quer ter sucesso na sua vida? Tema ao Senhor. O temor do Senhor é o que vai fazer com que Deus realmente se manifeste na minha e na sua vida. Você quer ser usado por Deus de maneira tremenda e eficaz? Tema ao Senhor. Você quer receber dons de Deus? Quer ser uma ferramenta útil na mão de Deus, onde quer que você for? Tema ao Senhor. Quer cumprir o seu chamado, o chamado que Deus tem para a sua vida? Tema ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio de tudo. Quer guardar o teu coração? Tema ao Senhor. Sem temor, não há condição para alcançarmos a maturidade. Não há condição de alcançarmos o propósito que Deus tem para mim e para você. Sem temor, não há como sermos o que Deus nos criou para ser. Existe uma diferença, queridos, entre o que nós somos hoje e aquilo que Deus nos criou para ser. Existe de fato uma diferença quando Deus, está escrito no Salmo 139, todos os nossos dias foram escritos por Deus, quando nós éramos ainda matéria sem forma. Está escrito lá no Salmo 139, ou seja, quando Deus me criou, quando Deus criou cada um de nós, Deus tinha um plano para cada um de nós. Deus tem um projeto para a nossa vida. Ou seja, existe uma expectativa do próprio Deus para que alcancemos aquilo que Ele nos designou para ser. Qual é o tamanho da distância entre o que nós estamos sendo hoje e aquilo que Deus nos criou para ser? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu só posso falar de mim. Mas uma coisa eu sei, queridos, que existe um elemento que faz com que essa distância seja cada vez mais encurtada. E esse elemento é o temor a Deus. Quando tememos ao Senhor, essa distância entre quem o Senhor espera que sejamos e quem nós realmente estamos sendo, isso vai se aproximando. Isso vai se aproximando. Nós vamos nos adequando cada vez mais ao projeto de Deus, até o ponto de alcançarmos a estatura que Deus estabeleceu para mim e para você. É o temor do Senhor. É o temor do Senhor. Muitas pessoas, quando se aproximam do final do ano, começam a fazer planos para o próximo ano, começam até mesmo pedir coisas para o próximo ano. Quer pedir coisas a Deus? Quer ser abastecido por Deus para alguma coisa no próximo ano? Peça temor. Peça temor. Peça para que o seu coração seja dominado pelo temor do Senhor. E assim não haverá como nos afastarmos do propósito e da presença de Deus em nossa vida. Amém? Lembrando, queridos, quem teme a Deus não teme os homens. Quem teme a Deus não teme os homens. Nós falamos aqui na terça-feira sobre Davi. Vocês lembram? O desafio de Davi contra Golias. Sabe por que Davi conseguiu vencer Golias? Porque ele temia a Deus. Não interessava o tamanho de Golias na sua frente. Ele temia a Deus. Ele não temia o homem, o guerreiro na sua frente.
ainda que fosse um gigante, ele não temia, porque ele temia somente a Deus. Quem teme ao Senhor não vai temer homem algum, gigante algum, obstáculo algum, circunstância alguma. Quem tem o temor de Deus como norte e bússola do seu coração, não vai sucumbir diante de quaisquer adversidades. Nós precisamos, queridos, comprar essa verdade. Comprar essa verdade. Por que comprar? Porque o temor do Senhor não vem de graça. Ele vem debaixo de um preço de renúncia. Como está escrito no livro de Apocalipse: comprem de mim ouro refinado pelo fogo, vestes brancas. Como podemos comprar isso? Com renúncia, matando a nossa carne, exercitando o domínio próprio, contendo os nossos próprios impulsos e fazendo então com que o temor do Senhor seja verdadeiramente o norte da nossa vida. Amém, queridos? Temor do Senhor. Temor do Senhor. Aleluia. Ah, Deus, ensina-nos, ó Deus, o teu temor, em nome de Jesus. Quando nós avançamos, queridos, para os versículos 18 a 20, o apóstolo Pedro começa a nos mostrar qual deve ser a nossa postura quando somos injustiçados. E ele começa falando isso justamente sobre uma classe específica. Ao longo de todo o capítulo 2, nós vemos muitas espécies de submissão. Nós vemos a submissão às autoridades estabelecidas por Deus. Nós vemos submissão às nossas lideranças. Vimos submissão até mesmo uns aos outros por amor a Cristo. Mas agora o apóstolo Pedro se refere a um tipo muito específico de submissão, que é a submissão nas relações profissionais. E por que isso é importante? Ora, vamos entender aqui. Versículo 18. Vocês escravos, submetam-se ao seu Senhor com todo o respeito. Façam o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Quando nós olhamos para esse texto e falamos sobre escravidão, nós estamos justamente falando de uma sociedade escravagista, um regime de trabalho escravocrata. O Império Romano realizava todas as suas funções baseada na escravidão. E entendam, queridos, a escravidão romana não era semelhante à escravidão que nós conhecemos, como aqui com os povos que vieram escravizados para a América. Era um modelo diferente. Escravo era todo aquele que exercia um trabalho. Por quê? Porque a alta sociedade romana não admitia trabalhar. Para eles, trabalhar era algo vexatório, era algo para uma classe mais baixa. E, portanto, cada um dos senhores da alta sociedade romana tinha escravos. Então, por exemplo, havia escravos que tinham companhias de barcos. Havia escravos que eram donos de grandes comércios. Mas ainda assim, eram escravos. Havia escravos que tinham muito dinheiro, mas ainda assim eram escravos. Eles pertenciam, de repente, a um senador romano, a uma das principais famílias do Império Romano, ou até mesmo ao próprio imperador.
As suas vidas pertenciam a alguém. Esse era o regime de escravo. E de fato, por ser propriedade de alguém, ainda que essa pessoa tivesse muito dinheiro, até mesmo alguma posição de status social, ainda assim era um escravo. Ainda assim, se desagradasse o seu senhor, seria sumariamente surrado no meio da rua. Seria chicoteado em praça pública. Não importava o quanto dinheiro tinha, continuava sendo um escravo. E isso fala muito para mim e para você, sim ou não? Existem muitas pessoas que, semelhantemente, queridos, hoje têm muitos recursos, têm muitas coisas, conquistam muitas coisas, mas permanecem sendo escravas. Suas vidas não pertencem a si próprios, mas são escravas de um vício, escravas do próprio dinheiro, escravas de um relacionamento que foi frustrado no passado, escravos de uma dor que os acompanha, escravos de uma frustração que os acompanha há sei lá quantos anos, permanecem sendo escravas. Sabe, queridos, se nós olharmos para a história, sabe o que foi que acabou com a escravidão no mundo? Um dia, vocês podem pesquisar sobre isso. Há um livro que fala justamente sobre isso. Me fugiu agora o nome do livro e do autor, mas vocês podem, depois eu posso mandar essa referência para os irmãos. Há um livro que faz uma revisão histórica de como a escravidão acabou no mundo. E sabe o que foi que acabou com a escravidão no mundo? A influência do Evangelho. A influência do Evangelho foi o que acabou com a escravidão no mundo. Não foi a boa vontade dos homens, não foi uma corrente humanitária, não foi uma evolução na filosofia dos homens. Porque o mundo jaz no maligno e o maligno quer que todos permaneçam escravizados mesmo. Escravizados para os seus desejos, escravizados na sua carne, escravizados para continuar fazendo a vontade de Satanás. Mas o Evangelho do Senhor Jesus é o que traz verdadeira liberdade, porque está escrito: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O poder do Evangelho é o que liberta. E queridos, perdoa que não quero fugir da temática aqui do nosso estudo, mas se vocês quiserem, tiverem curiosidade, pesquisem, e vocês verão como a influência do Evangelho libertou escravos aos montes, ao redor de todo o mundo. Mas seguindo aqui, queridos, ao nosso escopo aqui do nosso estudo. Escravos poderiam ter bons senhores ou senhores maus. Existem senhores, aqueles que eram generosos com seus escravos, mas também havia senhores, aqueles que simplesmente por ter acordado de mau humor, castigavam os seus escravos, sem motivo algum aparente. E é justamente sobre estes que o apóstolo Pedro está falando aqui. Servir com alegria aquele que é bom e amável, um senhor que é bom e amável, é fácil. Mas servir com alegria alguém que é amargo, alguém que nos trata até com uma certa crueldade, esse é o desafio. E de fato, queridos, quantos de nós já não tivemos chefes abusivos? Quantos de nós já não tivemos chefes ou superiores que eram cruéis até mesmo conosco, que eram injustos conosco? O apóstolo Pedro nos diz
que devemos manter um bom testemunho e suportar a injustiça, praticando o bem com toda a paciência, porque assim Deus se agrada de nós. Deus se agrada quando nós suportamos sofrimentos injustos. Por quê? Porque Cristo Jesus também suportou sofrimentos muito maiores que os nossos injustamente. E quando nós também suportamos injustiças, como Cristo suportou, nós estamos agradando o coração de Deus, simplesmente por estarmos seguindo o exemplo do Mestre. Esta é a verdadeira resiliência. Seguir fazendo bem e dando bom testemunho, mesmo quando sofremos injustiças. Mesmo quando nós somos injustiçados. E talvez não sejam poucas as vezes que somos injustiçados. O que Deus espera de nós é uma postura consistente, praticando o bem, fazendo com excelência o que devemos de fazer, não para os homens, mas por temor a Deus. Por temor a Deus. No fim, queridos, como nós lemos aqui no versículo 21, está escrito: porque Deus nos chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Porque Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam os seus passos. Cristo nunca pecou e nem enganou ninguém. Versículo 23 ainda diz: ele não revidou quando foi insultado, e nem mesmo ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Essa deve ser a minha e a sua postura frente às injustiças que sofremos. Queridos, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que nós devemos aprender a gerenciar as nossas reações. As nossas reações. Por quê? Porque alguém que tem um mínimo de temor a Deus, ou um mínimo de conhecimento da palavra, não vai agir para afrontar o próprio Deus, conscientemente pelo menos. Não vai agir deliberadamente para prejudicar alguém. Mas, quando alguém pisa no nosso calo, quando nós somos de fato injustiçados, quando nós somos afrontados, esta é a prova do nosso caráter. Se nós realmente estamos temendo ao Senhor, ou se nós estamos simplesmente vivendo simpaticamente o Evangelho, gostamos de ouvir a palavra, mas ela não tem profundidade no nosso coração. É nessas horas que nós mostramos a verdadeira qualidade do nosso caráter. Assim como algumas frutas, elas revelam a sua verdadeira qualidade quando são espremidas para produzir ali o suco. Nós também somos assim. Quando nós somos espremidos, é que a verdadeira qualidade do nosso caráter aparece. Será que esse suco das nossas reações é algo doce, algo que agrada o paladar de Deus? Ou será que nós temos sido amargos ao paladar de Deus? É nisso que nós devemos pensar, queridos. É nisso que nós devemos pensar antes de reagirmos.
O Senhor Jesus foi o maior injustiçado de toda a história. Nunca pecou, nem sequer enganou ninguém, mesmo tendo todo o poder para se vingar dos seus acusadores. Ele simplesmente permaneceu calado. Queridos, quantos de nós já não fizemos esse exercício? Ao sermos afligidos, ao sermos afrontados ou até mesmo injustiçados, na nossa mente pensamos: se eu pudesse, eu botava fogo nesse cabo aqui agora. Se eu pudesse, eu faria, eu fazia aquilo, acontecia. Quantas vezes nós não pensamos isso? Jesus poderia fazer tudo isso, mas ainda assim, ele se restringiu simplesmente para dar a mim e a você um bom exemplo. Um exemplo bom demais para não ser seguido. Por isso, queridos, assim como Cristo, mesmo sendo injustiçado, não revidou e nem mesmo ameaçou ninguém, nós também devemos seguir o seu exemplo. Quando somos injustiçados, o que devemos fazer? Entregar nas mãos de Deus. Entregar os nossos acusadores, aqueles que nos afrontam, aqueles que nos perseguem, nas mãos de Deus. Porque Deus somente é aquele que julga com verdadeira justiça, e não há quem possa escapar do juízo do Senhor. Queridos, gerenciamento de reações é uma das maiores virtudes que um cristão pode ter. Até porque, se nós entendemos que Deus julga com justiça, nós precisamos também estar atentos. Porque vejam, o versículo 20 nos ensina algo valiosíssimo. Vejam, claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito o mal. Mas se sofrerem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. O que o apóstolo Pedro está nos ensinando aqui? Você fez o mal. As consequências do mal que você fez vêm sobre você. E você ainda assim está suportando essas consequências com paciência. Isso não gera glória nenhuma para Deus. Isso é o que você tem que fazer. Afinal, essas sementes foi você mesmo que produziu. Foi você mesmo que plantou. E quando os frutos vêm, aí você vai reclamar por algo que você mesmo provocou? Não faz sentido. Muito pelo contrário. É querer zombar da justiça de Deus, achando que Deus tem alguma coisa com as consequências daquilo que nós mesmos trouxemos sobre nós. Ser paciente com as consequências do pecado, sofrer com paciência as consequências do nosso próprio pecado, é algo devido para nós. Não existe glória nenhuma para Deus nisso. É algo que deve ser praticado por nós. Não é algo excepcional isso. Não, isso é o mínimo do mínimo que nós devemos fazer. Mas ainda assim, há muitos, infelizmente, que pecam e quando as consequências vêm, choram e reclamam pela consequência do seu próprio pecado. Ficam impacientes e transtornados quando as consequências do pecado se manifestam. Pensem quão amargos essas pessoas são ao paladar de Deus. Entretanto, a palavra de Deus nos diz que quando sofremos por termos feito o bem,
e suportamos esse sofrimento com paciência, Deus então se agrada de nós, porque estamos de fato fazendo o que Cristo Jesus também fez em favor de nós. No fim das contas, queridos, o que o apóstolo Pedro está nos ensinando aqui é que nós, através do temor a Deus, precisamos aprender a chorar pelo pecado e não pela consequência do pecado. Muitos de nós choramos quando a consequência do pecado vem. É como alguém que pratica um crime e se acostuma a praticar aquele crime até um dia que é pego em flagrante, e por ter sido pego em flagrante, aí ele começa a chorar, a espernear e fala: não, pelo amor de Deus, não me leva preso não. Essa pessoa está arrependida do que fez? Claro que não. Está apenas chorando e sofrendo porque ele foi descoberto e exposto. Mas um coração que chora pelo pecado, este sim se arrepende. Como Davi, que pecou sim com Batseba, mas ao ser confrontado por Deus, não escondeu o seu pecado, não atribuiu a culpa a terceiros, antes rasgou as suas próprias vestes, se humilhou diante de Deus, chorou pelo pecado e não pelas consequências do pecado. E porque Davi chorou pelo pecado, Deus teve misericórdia dele, aliviou as consequências do seu pecado. Como pode ter sido aliviado? Ora, Deus poderia ter eliminado Davi ali. Deus poderia ter amaldiçoado o trono de Davi. Deus poderia ter amaldiçoado toda a linhagem de Davi. Mas não, apenas o fruto daquela relação pecaminosa de adultério, aquele primeiro bebê, Deus levou, Deus matou. Misericórdia de Deus para com a vida de Davi. Portanto, queridos, quando nós choramos pelo pecado, quando o temor de Deus toma conta do nosso coração, a tal ponto de nós chorarmos simplesmente porque falhamos com Deus, e não por causa das consequências quando elas vêm, assim, realmente nós entendemos que estamos temendo ao Senhor, e não apenas estamos numa relação de interesses com o próprio Deus. Afinal, queridos, o temor do Senhor é o que nos faz entender a verdadeira aliança que Deus fez conosco através do sangue de Jesus. Vejam, queridos, o que o apóstolo Pedro nos ensina a partir do versículo 24. Jesus Cristo mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião da sua alma. Queridos, a leitura desse texto, aliás, o estudo mais aprofundado desse texto me trouxe uma reflexão. Queridos, por que há tantos que estão dentro das igrejas, povoando as igrejas, mas não assumem o verdadeiro compromisso com Deus? Povoam os cultos, estão participando, às vezes estão até envolvidos em alguns trabalhos na igreja, mas o coração deles está distante do Senhor. Por
quê? Qual a razão disso? Qual é a razão de haver tantos que recebem a ministração da palavra, estão ouvindo a palavra, mas parece que há um muro de concreto em seus ouvidos que impede que essa palavra desça ao seu coração e produza frutos? Qual é a razão disso? O Espírito de Deus me fez compreender uma coisa nessa tarde. Existem aqueles que entendem verdadeiramente que o sacrifício de Jesus foi por si. Existem aqueles que entendem que Cristo morreu por mim. Ele tomou o meu lugar naquela cruz. Foram os meus pecados que arrancaram pedaços do corpo de Jesus. Em contrapartida, há aqueles que entendem que Cristo morreu simplesmente para me dar uma possibilidade de salvação. Existem esses dois tipos de pessoas. Aqueles que personalizam o sacrifício de Jesus, e aqueles que simplesmente entendem que Jesus morreu para satisfazer a vontade de Deus e assim nos dar uma possibilidade para a salvação. Ora, se eu considero que Cristo me deu apenas uma possibilidade de salvação, Ele nunca será prioridade na minha vida. Ele nunca será temido no meu coração. Porque quando nós comparamos possibilidades, a possibilidade de satisfazer a minha carne e a possibilidade de satisfazer a Jesus, se Ele for para mim apenas uma possibilidade, ora, Ele nunca será prioridade. E o temor do Senhor nunca vai tomar o meu coração. Mas, se eu entendo que Cristo morreu por mim, se eu entendo que Cristo pagou um preço de sangue para me comprar das trevas, se eu entendo que a minha vida estava nas garras de Satanás, mas o sangue de Jesus me comprou, se eu entendo que sobre a minha vida havia uma sentença condenatória, uma ficha suja, uma ficha corrida cheia de delitos e pecados, e eu era alvo da santa e justa ira de Deus, mas Cristo Jesus com seu sangue apagou toda a minha sentença e me trouxe para o reino do próprio Deus. Então, queridos, para mim não existe mais a possibilidade de satisfazer a minha carne. Satisfazer a minha carne não é mais uma possibilidade, não é mais uma alternativa, porque eu entendo verdadeiramente o que é a aliança. Eu fui comprado, eu era escravo de Satanás para a morte, agora eu sou escravo de Jesus Cristo para a justiça. E nessa escravidão a qual Cristo me submeteu, Ele nunca me tratou como escravo, muito pelo contrário, no seu sangue eu tenho a verdadeira alforria. Enquanto nós não entendermos isso, queridos, o pecado vai continuar sendo uma constante na nossa vida. O temor do Senhor não vai dominar o nosso coração. Mas se nós entendermos e reconhecermos que a partir do momento que entendemos que Cristo se sacrificou por mim, foram os meus pecados, não os pecados apenas da humanidade, de toda a humanidade, mas foram os meus pecados. Fui eu
foram os meus pecados que dilaceraram o corpo de Cristo na cruz do Calvário. E com o seu sangue, Ele me comprou e forjou uma aliança de amor eterno com Deus Pai. Assim, queridos, finalmente eu entendo que o temor do Senhor não é uma decisão, não é uma possibilidade, mas é o estilo de vida daqueles que foram comprados por Jesus Cristo. Eu não sei em qual desses grupos você se encaixa, mas a minha oração nessa noite é para que todos nós alcancemos essa compreensão. Alcancemos a compreensão do que foi que Cristo fez por mim e por você. Que foi cada um dos nossos pecados que perfuraram o corpo de Cristo Jesus naquela cruz do Calvário. Que foi por mim e por você que Ele morreu. Para nos dar uma nova vida. Para nos resgatar das trevas e nos levar ao reino da luz de Cristo, no qual o temor do Senhor é a marca do maior do nosso caráter, no qual nós choramos pelo pecado e não apenas pela consequência do pecado quando ela vem, que nós suportamos o sofrimento quando sofremos injustamente. E nós não achamos que simplesmente porque eu estou suportando com paciência as consequências do meu próprio pecado, Deus está se agradando de mim. Não! Que sacrifício é esse? Eu feri a Cristo. As consequências vêm, o mínimo que eu tenho que fazer é suportar esse sofrimento calado, com paciência, porque a maior dor fui eu que provoquei a Cristo Jesus, não é o que eu estou sofrendo, não. A maior dor fui eu que infligi ao corpo de Cristo, ao coração do eterno Deus. Qualquer coisa que eu esteja sentindo agora não é nada perto do que Cristo suportou injustamente para comprar a minha e a sua vida. Essa é a verdadeira aliança que Ele forjou com o seu sangue por mim e por você. Enquanto o temor do Senhor não dominar o meu e o seu coração, ficaremos estagnados, parados. Não haverá nenhum tipo de virtude de Deus em mim e em você. Mas quando o nosso coração verdadeiramente se aproximar do Senhor por meio do temor, quando nós verdadeiramente nos arrependemos do nosso pecado e substituímos nossos próprios desejos carnais pelo temor a Deus, quando nós colocamos os nossos próprios impulsos carnais dentro das contenções do Espírito de Deus, então nós estaremos verdadeiramente agradando o coração de Deus e alcançando maturidade no Evangelho. Misericórdia. Eu quero orar com você nessa hora, querido irmão. Amém. Porque eu sei que esse é um tema profundo, mas a palavra de Deus é para isso mesmo. A palavra de Deus é a espada de dois gumes que penetra até a divisão entre alma e espírito.
se nós não tratarmos o Evangelho nas questões mais profundas do Evangelho, esse Evangelho não vai produzir vida em nós. O Evangelho que não transforma também não salva. O Evangelho que não transforma também não salva. Nós não vamos ficar aqui tratando das superficialidades do Evangelho. Nós estamos nos preparando para encontrar com Jesus nos ares. Nós estamos nos preparando não para desfrutar das coisas dessa terra, mas para desfrutar das riquezas celestiais preparadas para nós desde os tempos eternos. Por isso, este é o tempo de tratarmos das questões profundas. E se o teu desejo nessa noite é assumir esse compromisso em temor a Deus, em passar a suportar as suas injustiças, como Cristo suportou, calando a boca muitas vezes, parando de falar, parando de murmurar, parando de reagir muitas vezes, e entregar tudo ao Senhor, por temor a Ele. Se esse é o teu desejo, se converter o teu coração ao verdadeiro temor ao Senhor, eu quero orar por você nessa noite, e em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus há de transformar o meio do seu coração, para vivermos em santo temor, enquanto ainda estivermos nessa terra, em nome de Jesus. Pai, bendito é o teu nome, e nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Pai, e mais uma vez nessa noite, Senhor, desfrutamos do amor de Pai, porque o amor de Pai é um amor que nos disciplina, é um amor que nos corrige os passos, é um amor, ó Deus, que aponta o dedo onde nós estamos errando, e nos faz, ó Deus, converter os nossos caminhos à Tua vontade. E nessa noite, Pai, em nome de Jesus, convertemos o nosso coração ao Senhor. Deus, nos perdoa por todas as vezes, ó Deus, que choramos apenas quando a consequência do pecado vem, e não, Deus, por termos verdadeiramente pecado contra o Senhor. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que reclamamos dos nossos próprios sofrimentos, quando, Senhor, fomos nós mesmos que os causamos. Perdoa, Senhor, porque o nosso coração muitas vezes é mesquinho e pensamos apenas na nossa dor, sem considerar a dor que o Teu Filho Jesus suportou para nos comprar das trevas. Ah, Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor, nessa noite, e nos transforma, Senhor. Convertemos o nosso coração a Ti, adoramos apenas o Senhor, e declaramos, ó Deus, que o nosso desejo é temer apenas o Senhor. Não vamos, ó Deus, temer o homem, não vamos temer as circunstâncias, não vamos temer, ó Deus, até mesmo o peso, Senhor, da nossa própria consciência, em que muitas vezes pensamos, poxa, nós não vamos resistir a isso, nós não podemos passar a vida sem desfrutar disso ou daquilo outro. Senhor, nós hoje submetemos todos os nossos desejos carnais às contenções do Teu Espírito, porque o fruto do Espírito é domínio próprio. O fruto do Espírito em nós é fidelidade ao Senhor. O fruto do Espírito em nós é amor ao Senhor. E por amor ao Senhor, nós queremos renunciar. Nós queremos comprar do Senhor o Teu temor, por meio da nossa renúncia.
Senhor, possamos agradar o Teu coração, suportando muitas vezes os sofrimentos injustos que passamos, com paciência e integridade, porque muito mais o Senhor Jesus suportou por nós, para comprar a nossa alma. Esta, Senhor, é a aliança que foi forjada no sangue de Jesus, a qual nós também desejamos honrar, para a glória do Teu nome. Não nos permita, Senhor, quebrar essa aliança. Não nos permita, Senhor, negligenciar a Tua aliança para conosco, através de Jesus Cristo. Mas, Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos a honrar essa aliança, dia após dia, Senhor. Em nome de Jesus, ensina-nos, capacita-nos, disciplina-nos, e em nome de Jesus, nos leva, Senhor, à maturidade em temor ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, e nós Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. A você que nos acompanha pelo Facebook, que Deus te abençoe e que o Espírito de Deus aplique essas verdades no meu e no seu coração até o dia de Cristo. Amém? Um forte abraço. Deus te abençoe em nome